Na aula. Oi! Olá, meus amores, eu estava fofocando. Vocês estão vendo, né? Que professor também fofoca. Não, nós troca informações. Isso, eu não fofoco não, jamais na minha vida. Me conta tudo que eu quero saber. Então, meus amores, nós chegamos na aula 22. Poxa vida, gente, é o final. A nossa última aula, aquela aula ali onde a gente já vai deixando aquele gostinho de saudade e ao mesmo tempo já vai trazer para vocês algo bem importante. Deixamos para o final, para finalizar assim mesmo com chave de ouro, os temas da aula de hoje. Então não vou ter que falar tanto, porque senão eu vou ficar triste e não vamos perder ali a animação. Então sim, bora para a aula de hoje. Então vamos lá. Olha só o que a gente deixou para o final. Prova do Enem, como ela acontece. E as questões do Enem de 2020, galera. Sem contar, nós temos o último livro, Soneto de la Muerte, e o Panamá. E as curiosidades do Panamá. Com o Panamá, nós chegamos a 20 países que falamos nas nossas aulas. Só não falamos do único país africano, que é a Guiné Equatorial. Mas a gente vai ter oportunidade de falar. Mas vamos lá, galera. Como é o espanhol no Enem? Lá na prova do Enem, ela é dividida, né, em 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. Dessas 45 questões, nós temos apenas 5 questões de língua espanhola. Isso para quem vai fazer o Enem pela primeira vez, porque vocês podem já ter feito o Enem outras vezes e já devem estar familiarizados com esse contexto. Então, a maioria dessas questões, como nós vimos trabalhando em todas as nossas aulas, elas vão tratar ali de um conhecimento suplementar de vocês. Elas vão tratar de um conhecimento instrumental de vocês. Ou seja, o que você precisa saber no dia da prova do Enem? O que a gente falou para vocês todo esse tempo? Todos os dias. Interpretar, ou seja, contextualizar o texto que você está lendo, seja ele em qualquer forma de gênero textual, seja um quadrinho, uma charge, um infográfico, um mapa mental, um texto informativo, uma notícia de jornal, uma crônica, qualquer gênero textual, você vai ter que ter a capacidade de compreender para ali responder. O que o Enem espera do seu aluno ligado à língua espanhola? Ele espera que o aluno associe palavras e expressões ao tema da questão. Então, a gente sabe que todas as questões, todos os textos, todas as tirinhas, todos os gêneros textuais trabalhados, eles têm um tema. Então, o aluno precisa saber associar as palavras a esse tema. Demonstrar que possui familiaridade com informações, tecnologias e culturas estrangeiras. Eu não preciso saber de tudo, né? Mas eu tenho já uma noção básica dali um pouquinho das informações sobre o país X, como é dada a tecnologia, como é a cultura do país Y e assim sucessivamente. Isso a gente vem trabalhando com vocês já desde lá do segundo ano, que a gente vem inserindo na vidinha de vocês um pouquinho mais sobre as culturas dos países latinos. Isso mesmo. Conhecer as estruturas linguísticas, suas funções e o seu uso social. Eu preciso entender a estrutura. Onde que a gente trabalhou essas estruturas, gente? Na gramática. E lá também nos nossos gêneros textuais, porque nós demos todas as características de que forma eles são apresentados e como é que você pode identificar e reconhecer, na verdade. Reconhecer um ou outro. Reconhecer a importância da produção estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. Como é que a gente inseriu isso na vida de vocês, galera? Com os livros. Isso mesmo. E com as curiosidades sobre os países.
Então, trazendo isso para vocês, os livros e as curiosidades dos países, vocês acabaram tendo um pouquinho de conhecimento dessa diversidade cultural e linguística e das produções literárias também estrangeiras, latinas no caso, né? Isso. O Enem não quer que você simplesmente seja um decoreba. Nós falamos muito isso aqui. Não importa só saber as regras gramaticais, mas você precisa entender o que está sendo pedido na questão. Então, quando você estiver estudando para fazer a sua prova do Enem, você que é aluno do Enem, você tem que lembrar o seguinte: eu não sou decoreba, eu não sou tradutor. Olha quantas vezes nós falamos isso aqui. Você não pode se ligar a isso. Por quê? No momento que você conhece a estrutura linguística, você já reconhece a regra gramatical ali implícita na questão. Por isso que é tão importante que você entenda o que está sendo pedido por meio do contexto. Quando você não tem ali uma leitura atenta, é claro, gente, e é lógico que você pode cair no erro das pegadinhas. Por quê? Na língua espanhola, nós temos os falsos cognatos, que foi falado em nossas aulas muitíssimo, e eles são motivo de pegadinhas, de mudanças ali de significados. Então, quando você estiver fazendo a prova, você vai precisar ter esse cuidado, certo? A maioria das questões da prova de espanhol, ela traz textos, e textos longos, não são textos curtos. Para quê? Trazer você para o contexto, para que você entenda o significado. Você não vai lá para traduzir, você não tem tempo para isso. E dizem aí os especialistas que você deve levar no máximo 4 minutos e meio para responder cada questão da sua prova do Enem, já que são 100 questões no primeiro dia, mais a prova de redação. Então você vai ter que se preparar para isso, para otimizar o seu tempo também. Os enunciados, as 5 questões, como você já sabe, eles estarão sempre em língua portuguesa. O texto, a charge, a tirinha, o infográfico, o mapa é que virá em língua espanhola, mas o enunciado é em língua portuguesa. O que eu devo estudar para estar preparado para o Enem no espanhol? O foco das provas da língua estrangeira, tanto o espanhol quanto o inglês, é a interpretação de texto. Por isso que a gente bateu muito nessa tecla durante todo esse nosso módulo. Isso significa o quê? Que o estudante ele deve investir um pouquinho do seu tempo na leitura também. Porque se eu não ler, eu não vou conseguir interpretar. Eu não vou entender o meu contexto. Eu preciso ter pelo menos uma leitura ali um pouquinho mais atenta. O formato do texto ele vai variar muito. Ele pode ser um texto comum, ele pode ter 2 ou 3 parágrafos, ele pode ser um quadrinho em língua espanhola, como Mafalda, Macanudos, ou pode ser um comercial, ou um trecho de obra literária, ou uma imagem, ou uma pichação no muro, como já teve em alguma ocasião. Pode ter qualquer coisa, qualquer gênero textual. Nós não podemos deixar o quê? A gramática de lado. A gente falou para vocês, vocês não precisam saber a gramática ali no pé da letra. Não é que você não vai utilizar, a gente também não pode esquecer um pouquinho dela. Por quê? Porque a gente precisa conhecer os tempos verbais, o uso correto dos pronomes e saber diferenciar as palavras idênticas ao português, que são essenciais para uma boa leitura. Se você consegue identificar essas palavras que são parecidas, aí aquelas que você não vai conseguir traduzir, aquelas que você não vai conseguir entender, através do contexto, através dos tempos verbais, dos pronomes, dos indicadores, dos marcadores temporais, vai fazer com que você entenda o que está sendo dito. Nós falamos isso muito, e aí a gente só está agora reforçando mais ainda. Como que você vai arrasar na prova do Enem? Preste atenção. As questões de espanhol, geralmente, elas têm a seguinte estrutura.
Elas têm lá o texto em espanhol, não tem para onde a gente correr, é sempre assim. O enunciado, ele vem em língua portuguesa e as opções também. O que você precisa ter na prova do Enem, meu povo? Foco. Foco naquilo que está sendo pedido. Não perca o foco criando, conjecturando, possibilidades. Ah, mas se. Não existe o se. Lá no dia da prova do Enem, ele é claro e ele é objetivo. Então, o ideal é que você tenha aí um pouco dessa sequência da questão. Você lembre-se disso, que a questão ela é sequencial. Outra coisa, aquilo que a gente falou, se eu não me engano, foi na aula 21, que a gente falou para vocês que vocês não têm que se focar ali na sua opinião. Isso. Tá bom? Não foi na 21, não, foi na 19, se eu não me engano, que a Ilha falou para vocês que normalmente a sua opinião é a errada. Então é esse momento em que ele quer dizer aqui que você tem que quebrar a sequência lógica ali, você tá achando que é aquilo porque não sei o que, não é. Presta atenção, fica atento ao que está pedindo, fica atento no que o texto está falando, tenha foco. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter esse foco? Você vai começar lendo o que a questão pede, o enunciado que está em português. Você vai ler isso com muita atenção. Você lendo, prestando atenção no que está sendo pedido, você já vai manter o seu foco. Leia o texto em espanhol, depois que você lê a questão. Isso é uma dica assim, bem bacana, porque é aquilo que a Ilha falou. Você vai ter pouco tempo para poder responder. Então, olha o que você pode fazer. Ah, todo mundo lê primeiro o texto, aí eu não entendi, aí eu vou ler de novo. Aí eu não entendi, vou ler de novo. E aí ele fica ali grudado no texto. Se você ler primeiro a pergunta, você já vai saber o que você está procurando no texto. É mais fácil, é uma dica de concurso mesmo, né? Qualquer concurso que você for fazer, você pode se ater a essa questão. Lê primeiro o enunciado e as alternativas para depois ir para o texto. Aí você lê o texto e você vai localizar a resposta dessa pergunta aqui. Depois que você localizar, você vai encontrar na lista a que melhor vai se adequar à pergunta. Nem sempre está escrito ali igualzinho. Por quê? Porque as perguntas estão em português e o texto está em espanhol. Então é nesse momento que você também tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, tá bom? Verdade. Checar no texto principal com um objetivo, ou chegar no texto principal com um objetivo específico. Se você chega com esse objetivo específico, vai ter menos chance de você ficar fazendo assimilação. Ah, pode ser isso, pode ser aquilo outro. Não. Porque se você já vai com o seu foco, você já vai com o seu pensamento no texto, na hora você vai bater o olho e você vai encontrar a resposta. É verdade. E para completar isso, o que a gente vai analisar agora? Um texto. As questões do Enem. Olha, chutou, hein? As questões do Enem do ano passado, galera. Olha aí, trouxemos para vocês as questões do Enem de 2020. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos seguir a regrinha que ele deu pra gente? A ideia? Vamos no enunciado primeiro? Vamos lá, então. Transformar palavras em atitudes tem sido um dos grandes dilemas dos intelectuais. Ao ponderar sobre essa temática, o autor, um dos grandes críticos e literatos latino-americanos da atualidade, leva o leitor a perceber o quê? O que ele leva o leitor a perceber? Vamos lá. Os proprietários da liberdade. E ali nesse texto, ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar os compromisso, aqui ó, a palavra compromisso, sobre o tapete, vamos aqui. Ele vai falar dos intelectuais latino-americanos, também compreenderam, olha ali, já está ali na pergunta sobre os intelectuais. Estavam cada vez mais inimigos, só então começou a imprensa má,
os grandes pontífices da propaganda, a liberdade não era libertar-se. Olha ali, compromisso. Olha aí. Compromisso de novo, não é? Então, a gente pode já perceber ali que ele está falando do quê? Do compromisso ideológico de alguns intelectuais que está refletindo em suas obras. Ele vem mostrando em todo o texto isso mesmo, que sobre os intelectuais e sobre o compromisso que eles têm em refletir o que eles escrevem. Então, se você foi com foco, você consegue. Com certeza. Vamos para o próximo? Vamos lá. Agora nós temos uma poesia. Pablo Pueblo. Então, vamos de novo lá para a nossa regrinha. Rubem Blades é um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social ao. E aí, galera, é algo bem importante. A poesia, a música, a gente tem o que nós chamamos de licença poética. Ou seja, nem sempre nós vamos seguir as mesmas regras gramaticais tradicionais. No entanto, toda poesia, ela é uma conversa com um tema, com um contexto ali inserido. E o Pablo Pueblo não é diferente. Vocês podem observar que ele fala que um homem, ele regressou, ele retornou do silêncio do seu trabalho. Olha aí quem está traduzindo para vocês. Lá. Então vai, Tainá. Regresa um homem em silêncio de su trabalho cansado, su paso não leva prisa, su sombra nunca lo alcanza. Lo espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina, con la basura allá enfrente y el ruido de la cantina. Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro y vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en lides politiqueras y en su cara dibuja la decepção, la espera. E aí, gente, do que se trata o texto? Então, ele estava ali fazendo o quê? Ele vai fazer uma crítica a quê? Ele vai falar da contraposição da individualidade do sujeito na estrutura social marcada pela decepção na atuação política, demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade, relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração. Não vou nem seguir, galera. A gente já sabe que ele está falando, na verdade, de contrapor a individualidade do sujeito em uma estrutura social marcada pela decepção da atuação política. Ele vai falar o quê? Que o Pablo Pueblo, ele estava na rua, que ele já se depara com um lixo, ele se depara com uma parede vazia, ele se depara ali com tristeza, com descaso. Então ele está mostrando a sua decepção com a atuação política atual. E o nome também é bem sugestivo, né? Pablo Pueblo, quase que não vai. Seria... Que é o Paulo do povo. Paulo do povo. Né? Isso mesmo. A próxima. Mais um textão, gente. E ali é El Héroe de la Família, lá da Colômbia, esse texto. No texto no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, a expressão entrar com pies de plomo é utilizada para referir-se a... Aqui, olha só que como vai ser fácil essa. Ele já deu a indicação do trecho que ele está querendo. Entrar com pies de plomo. Vamos voltar lá e entrar com pies de plomo. Tcharam. Onde está? Pouco depois, apareceu na casa, arrastando seu cansaço e as bem suas pertinho. Contrariedades. Só que eu também nem sei onde é que tu tá lendo. Lá no início, né? E eu tô aqui no final. Apesar de tudo, supôs que ia resistir e quando ela ofereceu um copo, né? Então vamos lá, vamos observar. Achei.
Aqui, olha lá. Aquela foi a primeira vez que em muito tempo deixaram de lado o tema dos aluguéis para entrar com pés de plomo em espinhoso terreno de confidências. O que é plomo? É ali com... Seria pisar pé ante pé, seria a tradução. Com cuidado. Isso, ou pisar em ovos na língua portuguesa, não é? E ele está querendo dizer o que com esse entrar com pés de plomo? Determinação para conduzir as discussões pessoais? Não. Insensibilidade para indicar os temas do passado? Não. Discriminação para administrar questões financeiras? Também não. Disposição para resolver problemas familiares? Não. Mas cuidado para tratar de assuntos íntimos. Então, ele vai ali retratando toda essa situação de falar de assuntos familiares, assuntos próprios da intimidade da família, mas que quando você chega nesse terreno, você tem que entrar com pés de plomos em terreno espinhoso. Então, quando você diz isso, ele está querendo dizer que você tem que entrar com cuidado nesse tema. Quando você vai falar de assuntos íntimos no meio familiar, você tem que tomar cuidado ao pisar. Isso mesmo. E, mais uma vez, nós temos aí um texto que é uma poesia. La vida bruta de um boi. E aí, será que esse boi é boi? Será? Oye, Pito, esta é la vida bruta de um boi. E aí, vamos lá para a pergunta também. Ao abordar a expropriação de territórios mexicanos pelos Estados Unidos, o eu lírico do poema revela o quê? Olha aí a conversa que nós temos dito sempre para vocês, que há ali entre os textos a intextualidade de forma bem clara, de forma bem contextual até. Então, a gente nem precisa sofrer, não é? Não, não precisa. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de mundo, você sabe que há uma briga enorme entre os americanos e os mexicanos ali em relação à fronteira. Ele já começa lá no início, ó, as minhas terras eram... Opa! Cadê aqui a caneta de novo? As minhas terras eram Novo México, Colorado, Califórnia, Arizona, Texas e muitos outros sandeiros. E ainda, quando a luz existia, sorridente nas palavras de meus antepassados. E aí então, nem precisamos sofrer muito. Vocês podem até perceber o seguinte, o Enem, ele sempre vai trazer questões bem atuais. Então, você não pode só saber de atualidades aqui do Brasil. Você tem que saber de atualidades do mundo que envolvam questões mundiais. Porque essas questões, elas vão estar dentro do Enem. Isso é a prova, porque essa prova aqui, essa avaliação, ela é do ano passado, do ano de 2020. Então, está muito claro como é que eles estão produzindo as avaliações. Olha como é que termina o texto. Hoje eu já não sou mais mexicano nem hispânico, nem tampouco americano. Mas eu sou, e bem eu sinto ser, uma sombra do passado e um esforço até o futuro. Então, ao abordar a exposição, o eu lírico do poema revela o quê? Ele revela um sentimento de conflito de identidade. Lá no finalzinho a gente tem a certeza que é isso, porque ele vai dizer que ele não é nenhuma coisa e nem outra, né? Ele mesmo. É quase que, ele é algo do passado que está tentando ali sobreviver no seu presente. E vamos, acredito que finalizar com a última, que é a violência contra a bela arte. Também um texto bem grande, que pergunta nessa resenha crítica acerca do filme Relatos Selvagens, o autor evidencia o quê? Vamos logo para a resposta, porque o texto é muito grande, senão não vai dar tempo de tudo que a gente tem para a aula de hoje. Ele vai falar do autorreconhecimento diante de diversos tipos de comportamento humano à frente da violência. Certinho? Então vamos ali para o nosso livro, que a gente tem um negócio especial para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. No livro de hoje nós vamos falar os Sonetos de la Muerte, que é um livro da Gabriela Mistral, que era o seu codinome, né? Pseudônimo. E isso é uma série de poemas que foi escrita pela poetisa e educadora chilena Lucila Godoy. Mas era muito comum, como nós já dissemos para vocês,
antigamente as mulheres usarem uns codinomes, né, pseudônimos, para não serem divulgadas. Nesse caso era um nome feminino, mas era um pseudônimo. Com esses sonetos, ela venceu o concurso literário dos Jogos Florais de Santiago em 22 de dezembro de 1914 e alcançou fama nacional, certo? Vamos ver aqui o próximo. Algumas informações que nós temos. Os sonetos da morte foram inspirados no suicídio do ex-amante de Gabriela, Romélio Ureta, em que ela reivindica seu amor e argumenta com ciúmes e discute o reencontro após a sua morte. No entanto, a relação de Mistral com Ureta é uma questão de significativa controvérsia, ou seja, nós vamos ter que ler para descobrir qual é a controvérsia que ali existe, não é? Alguns especialistas chilenos, como Sidomil, ele afirma que a publicação desse soneto marca o início da poesia moderna na literatura chilena. Ou seja, é o apogeu, aí, o início, o começo do modernismo no Chile. Isso mesmo. E agora, Thalita, vamos viajar. Vamos viajar para o Panamá. Nosso então, último país. Último país. Então, roda a vinheta, Thalita. E aí, como é que foi o desembarque? Extraviou alguma mala aí nesse caminho? Alguma mochila? Tudo certinho? Será que dá para viajar de mochila para o Panamá? Opa. Ou é um daqueles países que não dá para viajar de mochila? Então, galerinha, vamos para as curiosidades do Panamá. Então, vamos lá. O Panamá significa, na língua indígena, abundância de peixes, árvores e borboletas. Então a gente já sabe que é um país lindo, né, gente? Com certeza. A população da cidade é de 880 mil habitantes. É a quantidade semelhante às capitais brasileiras como Campo Grande e Natal. Então a gente já sabe que ele é muito pequeno, né? Sim. Porque ele cabe dentro de uma capital do nosso país. Então é pequeno. No Panamá, há vários tipos de culinária, diversos como arroz, carnes, sopas, aves, mariscos e algumas comidas tradicionais são como o arroz com bacalhau, picado de carne e peixe recheado. Gente, eu só acho que vocês deveriam provar, fazer o prato e trazer aqui em Porto Velho pra Olha gente. só, bonita. Só tô achando isso. O souvenir, ou seja, o presente número 1 do país, é o chapéu Panamá, que na verdade não é feito no Panamá. Mas é feito no Equador. Ele é feito no Equador. Olha só. E o que tem mais? O Panamá pode ser um país pequeno, só que ele abriga mais de 1000 espécies de aves. O país tem mais aves do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. E o Canal do Panamá é o único lugar do mundo onde os comandantes dos navios militares são obrigados a ceder o controle do barco durante a travessia. Isso acontece como? Uma equipe de 200 pilotos encarrega-se de levar os barcos de um oceano ao outro para que não haja acidente. E o país celebra no dia 21 de outubro o Cristo Negro de Porto Belo. Não se sabe como essa estátua chegou à cidade. A lenda conta que ela foi encontrada no mar e foi responsável pelo fim de uma epidemia de cólera. Isso mesmo, galerinha. E agora nós chegamos num momento bem bacana, onde a gente vai fazer o quê? Dar parabéns ao terceirão da nossa mediação. Vou até sair um pouquinho aqui da frente para que vocês vejam aqui o que nós preparamos para vocês.
Nós queríamos ali, claro, mostrar a todos vocês, mas a gente tem várias leis, várias coisas que não nos permitem, que o YouTube não permite que a gente faça. Cortou até minha mão agora. Então, nós pegamos nosso celularzinho aqui. Para fazer a nossa cola. Isso, porque são muitas escolas. Pode ser que aconteça de a gente deixar de falar da sua escola, mas se sinta abraçado se isso não acontecer. Certinho? Hoje nós temos assim o maior prazer do mundo, galerinha, em dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês nesses 2 anos, no ano passado e neste ano. Nós esperamos assim que vocês tenham muito sucesso na vida futura de vocês e lembrem-se sempre, é só mais um passo na vida de vocês. Foi só mais um obstáculo que vocês conseguiram transpor. É só mais um degrau que vocês subiram aí na carreira. Então, nosso primeiro abraço vai para o terceirão, lá da Escola Paulo Freire de Itapuã do Oeste. E vai também para o terceiro ano C da Escola Manuel Ribeiro de Distrito Vila Palmares, extensão da Escola Primavera do município de Theobrama. Que a professora é a Esther Molina. Nós também vamos dar um abraço enorme para o terceiro ano C da Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensão João Paulo II, com a professora Leila Maria de Souza. E a Escola Alberto Nepomuceno, extensão Roberto Marinho, de Machadinho do Oeste, com a professora Neuza Luz. A Escola General Osório, do distrito de Calama, Porto Velho, bem aqui pertinho, com a professora Rose Alves. E a Escola Joaquim Pereira da Rocha, extensões Amigos do Campo, Hermínia Castoldi de Oliveira, João Paulo II e Tom Jumbi, lá em Machadinho do Oeste. Com a professora Neiva Moreira. A Escola Princesa Isabel, do município de São Miguel do Guaporé, da CRED São Francisco do Guaporé, e a professora presencial é a Nilza. Um abraço, hein, Nilza? E aí temos também a Escola Sertanista Benedito Brígido da Silva, em Espigão do Oeste, com a professora Fernanda. A Escola Luiz Cabral de Souza, extensão do Raimundo Euclides Barbosa, Pimenta Bueno, com a professora Luzia. E a extensão Escola Primavera, Distrito de Santana do Guaporé, com a professora Nilza. Temos também a Escola Capitão Cardoso, Espigão do Oeste, com a professora Marluce. E a Escola Indígena. Na verdade é essa aqui, é a Escola Indígena Capitão Cardoso. Que é com a professora Marluce. Então nós temos a Escola Irmã Maria Celeste, em Guajará-Mirim, com a professora Claudineia. Isso. Temos também o nosso terceirão lá na Escola Jean Piaget, Polo Brás Cubas, setor Canelinha, em Espigão do Oeste, com a professora Elizabeth Santana. E temos o terceiro ano lá da Escola Tupã, de Ji-Paraná, com a professora Juliana Luna. A escola também Jean Piaget, do Polo Maria Rosa de Oliveira, com a professora Adriana Moura, de Espigão do Oeste também. E a escola, o terceiro ano D da Escola Marechal Rondon, extensão Marco Azul, com a professora Zilda, lá em Buritis. Um beijo, hein, terceiro D. A Escola Estadual Estácio de Sá, Querência do Norte, CRED Pimenta Bueno, com a coordenadora Luciana e a nossa professora Silvia. E temos a Escola Indígena Matina Condam, Parecis, na CRED Pimenta Bueno, a coordenadora Luciana e o professor Natanael Ramos. Isso. Temos a Escola Ricardo Catanhede, com extensão no Polo Vinícius de Moraes, e a professora Erilda. E temos o terceiro ano F, não é qualquer terceiro ano não, né? É da Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, extensão Mário Palmério, Montenegro, Ariquemes, e a professora Rosane. Escola Rosana Cintalarga, lá em Espigão do Oeste. Um abraço para vocês, terceirão, com a professora Mara Padilha. E a Escola Darcy da Silveira Costa Marques, com a professora Maria Ferreira. Outro abraço vai para o terceirão da Escola Ricardo Cantanhede, extensão Polo Arco-Íris, com a professora Helenilda. Olha, e na Escola José de Castro,
Extensão Escola Primavera Teobrama, a professora Tânia. Mais um beijo para vocês, hein? Escola Tubarão, Vale do Paraíso. Eu só lembro da Dani falando da Escola Tubarão. Lá na CRED Ouro Preto, com o professor Anésio. E também temos a Escola Jean Piaget, Extensão Seringal, de Espigão do Oeste, com a professora Jane Suzy. Escola Salomão Justiniano, de Melgar, Extensão Rocha Leal, com a professora Thaís, Distrito de Surpresa, em Guajará-Mirim, também nossos vizinhos. E a Escola Joaquim Pereira da Rocha, Extensão Tom Jumbim, com o professor Zanucchi. Escola Jaime Peixoto de Alencar, Extrema, com a professora Clédina. O nosso terceirão lá é o terceiro ano B, que é o nosso terceirão da NASA. Muito bem. E temos também o terceiro ano O, olha da aí. Escola João Marques Ferreira, extensão da Escola Primavera, em Teobrama, da professora Lázara. Escola Jorge Mulaz, lá na nossa BR-364, quilômetro 469, veio com o endereço certinho pra gente. Extensão Ricardo Catanhé de Ariquemes, com o professor João Batista. E temos a Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, em Ji-Paraná, com a professora Leuda. O terceiro ano da Escola Isidoro Stedley, no distrito de Isidolândia, em Alta Floresta, com a extensão Escola Eurides, com a professora Ana Célia. E temos a Escola José Montelo, Santa Cruz, distrito de Jaru, com a professora Silvana. Escola Moacir Caramelo também é outra que eu sempre lembro que a Dani comenta. Moacir Caramelo, extensão do distrito de Novo Plano, lá em Vilhena, com o professor Júnior. E temos a Escola Pedro Vieira de Melo, distrito de Tarilândia, em Jaru, com a professora Marli. Estamos chegando lá no final, gente. Tá acabando. Escola Marechal Rondon, distrito de Vitória da União. Corumbiara, na CRED Cerejeiras, com a professora Eva. E o terceiro ano E da Escola Ricardo Catanhede, extensão Polo Paulina Maffini, em Ariquemes, com a professora Mari Celt. Terceiro ano D da Escola Walter Zanella, extensão Moacir Caramelo, também em Chupinguaia, com a professora Adriana. E o terceiro ano A da Escola Celso Ferreira da Cunha, Cacoal, Distrito Riozinho, com a professora Rosângela. O terceiro ano A da Escola Moacir Caramelo, em Chupinguaia, com a professora Maria Cândida. E a Escola Clodoaldo Splíncigo, extensão Campos Sales, São Francisco do Guaporé, com a professora Maria Ivone. A Escola Eurico Gaspar Dutra, IATA, lá em Guajará-Mirim, com a Carmen Lúcia. E o terceiro ano B da Escola Cruzeiro, extensão da Escola Celso Ferreira de Cunha, em Cacoal, com o professor Antônio Marcos. E vamos finalizando por hoje com a Escola Pereira e Cárceres São Francisco do Guaporé, com o professor Barbosa. Então, galera, foi um prazer, terceiro ano imenso, imensurável. Não tenho palavras para dizer como foi bom estar aqui com vocês. Eu desejo de todo o meu coração que todas as metas sejam alcançadas, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero também mandar um abraço a todos os coordenadores das nossas CREs, a todos os nossos professores presenciais, que sem vocês o nosso trabalho não ia para frente, não seria o sucesso que é. Muito obrigado por tudo e lembrem-se, qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem perguntar, nós estamos sempre aqui à disposição de vocês. Certinho, foi um prazer imenso. E até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês e sucesso na nova carreira de vocês. Tchau, um abraço e hasta pronto.